Fala galera ligada aqui no canal Rockpedia, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou comentar sobre os 30 anos do lançamento do In Utero, dessa banda maravilhosa que foi o Nirvana. Mas antes de começar a falar sobre o assunto, eu peço humildemente para que você se inscreva no canal se não for inscrito, deixe seu like, ative as notificações dos vídeos e todo o conteúdo que eu posto aqui. E na descrição desse vídeo vão estar aí as redes sociais do canal, quem puder siga lá para não perder nada do que eu posto aqui no canal, tá bom pessoal? Bom, então vamos lá falar sobre esse disco que completa esse ano 30 anos, né? Eu venho fazendo alguns vídeos aí de discos, né, que completam aí um aniversário, seja de 20 ou 30 anos nesse ano de 2023. Eu já fiz de dois, se não tiver errado, que completam 20 anos, né, que foi o Meteora do Linkin Park e o Fallen do Evanescence. E hoje falando de um disco que completa 30 anos aí, que foi o In Utero do Nirvana. Primeiramente a gente precisa entender o contexto, né? Esse foi o terceiro disco de estúdio do Nirvana. Isso foi pós o sucesso estrondoso que foi o Nevermind, né? Aqui em 93 a banda já estava consolidada como uma das maiores bandas naquela época, com o Nevermind, que fez um sucesso absurdo. E eles queriam se afastar um pouco do tipo de som que foi gravado no Nevermind, né? O tipo de gravação que foi feita no Nevermind. Eles queriam uma coisa mais natural. E aí eles acabaram contratando, né, um produtor chamado Steve Albini para gravar o In Utero em cerca ali de 2 semanas em um estúdio lá em Minnesota, tá? Em Cannon Falls, lá em Minnesota, num estúdio chamado Pachyderm Studio. E assim, realmente eles queriam se afastar muito do tipo de gravação que foi com o Nevermind. E se você parar para pensar, esse disco ele foi lançado menos de um ano antes da morte do Kurt Cobain, né? Eu tô vendo aqui, o lançamento dele foi em 14 de setembro de 93. A gente sabe que em abril de 94 o Kurt Cobain faleceu, né? Então, assim, eles tiveram de certa forma pouco tempo para fazer os shows e para sair em turnê com esse disco do In Utero. E assim, as letras desse disco, mais o conceito dele, a estética da capa também, foi muito do que elas incorporavam imagens médicas e também incorporavam um pouco sobre as perspectivas da sua vida, da vida pessoal do Kurt Cobain, a fama recente da banda. Todo mundo sabe que o Kurt, ele não estava preparado para a fama, ele não estava querendo, ele era um cara muito recluso, ele era um cara muito, que eu posso dizer, muito reservado, e de repente acontece esse boom do Nevermind, ele enlouqueceu realmente, porque você pegar o Nevermind foi em 91, teve ali 3 anos, ali de uma super fama e o cara acabou não aguentando, né? Um detalhe curioso sobre a época de gravação desse disco é que o Nirvana e o próprio o diretor produtor, né, do disco, o Albini, eles chegaram num acordo, digamos assim, de 2 semanas para fazer essa gravação. Só que desconfiado de uma interferência da gravadora, né, a DGC, o Albini ele sugeriu à banda, falou o seguinte, falou: olha, beleza, a gente pode fazer em 2 semanas, só que eu quero que vocês paguem do seu próprio bolso aí todo o custo que vai ter para, seja o aluguel do estúdio, todos os gastos que vão ter com a gravação do disco. E aí a banda concordou. Os custos, eu tô vendo aqui, totalizaram $24 mil, e o Albini levou uma comissão fixa pelos seus serviços de $100 mil. Isso são detalhes legais, né, da gente saber. Então assim, realmente o Nirvana pagou do seu próprio dinheiro para fazer a gravação, né, desse disco, que geralmente quando as bandas vão gravar, né, discos, geralmente tem a gravadora, acho que ajuda com os custos, a banda também obviamente ajuda, mas há ali um equilíbrio. Na gravação de In Utero, por essa informação, o Nirvana pagou do seu próprio bolso, né, todos os custos. Eles tinham grana, né, porque com o sucesso que eles fizeram com Nevermind, eles tinham potencial financeiro
para poder investir aí, poder arcar com os custos da gravação do In Utero. Um outro detalhe interessante é sobre o nome do disco, tá? In Utero. Na verdade, o Kurt Cobain ele não queria esse nome, ele queria que o nome do álbum fosse I Hate Myself and I Want to Die. Traduzindo, tá? Seria mais ou menos assim: eu me odeio, eu espero que eu morra. Algo parecido com isso. Foi uma frase que tava no diário dele lá em 92 e tudo mais. E essa frase ele sempre usava quando as pessoas perguntavam como que ele estava. Então assim, realmente ele queria mesmo que o álbum tivesse aí esse nome. O diretor de arte do In Utero, né, foi o Robert Fisher, que desenhou todas as artes do Nirvana, assim, capa de disco, toda a arte ali foi esse Robert Fisher que acabou fazendo. E todas essas questões da arte do álbum, dos singles, tudo era ideia do Kurt Cobain. E como eu falei pra vocês, muita da estética dos discos, fala capa e tudo mais, e também das letras, muito era de questões da vida pessoal do Kurt Cobain, tudo que ele passou na vida dele ali, ele trazia muito isso nas letras e também gostava de participar ativamente no processo de criação da arte, né, dos discos do Nirvana. Uma outra curiosidade bacana é sobre o processo ali de distribuição desse disco, tá? Com o disco já pronto, o Nirvana começou a enviar fitas não masterizadas para diversos lugares, para diversas pessoas, inclusive para o presidente da gravadora Geffen. Para quem não sabe, a Geffen durante muito tempo foi aí a gravadora que o Guns N' Roses, né, gravou os seus discos, né, o presidente chamado Ed Rosenblatt. E também para a companhia de administração do Nirvana, a Gold Mountain. Só que aí o pessoal não curtiu. O pessoal lá da Geffen, inclusive o pessoal da Geffen não queria que, assim, eles não tinham achado legal a ideia do Nirvana trabalhar com esse produtor, né, o Albini, eu ia falar Albani, nada a ver, o Albini, e realmente eles falaram que a composição não estava a par, que o som estava inaudível, eles realmente não tinham curtido, o que deixou o Kurt um pouco chateado, né? E aí ele ficou pensando e falou: meu, vocês querem que eu grave de novo? Aí esse disco vai ter que sair dessa forma, porque é um disco que eu quis colocar tudo pra fora, tipo, as emoções dele, é um disco que eu gostaria de ouvir na minha casa, vocês querem que eu grave tudo de novo, que não sei o que. E aí assim, ainda demorou um tempo pra eles pensarem: não, a gente vai lançar mesmo de forma oficial. Tipo, eles mandaram pra essas gravadoras, mas ainda não tinham lançado de forma oficial. E aí mais ou menos lá em abril de 93 a banda falou: não, mano, vamos lançar assim, a gente tem que lançar ele exatamente dessa forma que ele foi gravado. E ele é um ótimo disco, né? Contém várias músicas interessantes aqui. Ele também recebeu várias certificações, mas, cara, assim, tem músicas aqui que são verdadeiros clássicos do Nirvana. Por exemplo, Heart Shaped Box, ótima música. All Apologies, Rape Me. Ele foi aqui certificado de ouro no Brasil, no Reino Unido, na Alemanha, foi platina nos Estados Unidos, no Canadá, na França. Então assim, tem músicas muito legais. Todas as músicas foram, basicamente todas, né, foram escritas pelo Kurt Cobain. Só 2 faixas que tiveram a contribuição ali do Dave Grohl e do Krist Novoselic, que foi a Gallons of Rubbing Alcohol Flow Through the Strip, que é a última faixa, e a segunda faixa, Accentless Apprentice, que é uma ótima música. Inclusive aqui, cara, tem Sarah the Servants, que é uma ótima música. As que mais fizeram sucesso com certeza foi Heart Shaped Box, Rape Me, Dump. Tem aqui Penny Royalty, que é uma ótima música, Mule Kids, que é ótima música. Então assim, aqui realmente o Nirvana, ele não, como que eu posso dizer, ele não baixou o nível. Eu acho um ótimo disco, não acho um disco tão interessante como o Nevermind, mas aqui eles também trouxeram aí, conseguiram manter aí o sarrafo lá em cima. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui do canal. Esse disco é ótimo, se você nunca ouviu, galera, faça o convite, que é
É um disco excelente do Nirvana que manteve ali o sarrafo lá em cima, manteve o Nirvana lançando discos muito bons, tá bom, pessoal? Então, esse vídeo vai chegando ao final por aqui, agradeço você que assistiu, a gente se vê numa próxima, valeu e tchau!